Bom dia, amigos e amigas, bom dia, povo e povo. Eu sou o Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino. Hoje, domingo, dia 4 de setembro de 2022, 200 anos de Brasil. Estamos vivendo aí o momento em que a pátria mãe Brasil se prepara para as eleições e a gente olha claramente para tudo isso, e aí eu vou falar aqui um pouquinho. Na verdade, a gente pede já de começo que você conceda a graça do seu like, do seu comentário. A gente está aí produzindo vídeo já há mais de 10 anos, e nos últimos 6 anos, 7, eu estava olhando aí, o primeiro vídeo que eu botei de pregação aqui no YouTube, tem 7 ou 8 anos. A gente sempre está aqui tentando trazer para você um ponto de vista, uma análise sociológica, teológica do Evangelho, e mais de vez em quando bate o desânimo. Nós fazíamos quase que diariamente lá no YouTube, diariamente no YouTube, no Facebook. Depois nós tivemos aí um momento de desemprego, um momento de rever as atitudes, rever o conceito da nossa vida, e resolvemos então colocar somente aos domingos para você aqui via YouTuber. Às vezes passamos lá no sábado de manhã, na quarta-feira, na terça-feira, e falamos aí alguma coisa, colocamos alguns comentários, mas devido ao corre-corre do atual serviço que eu presto, graças a Deus, que eu exerço, o ministério que eu exerço hoje, a gente não tem tempo para passar na rede social, até mesmo porque para a gente poder postar qualquer coisa na rede social hoje, sobretudo nesse tempo onde estamos no extremismo, é importante termos uma base. Por exemplo, o Felipe Neto ia fazer um encontro falando sobre a Amazônia e sustentabilidade, foi questionado, cancelou. É comum hoje a gente ter em nossa rede social os professores, os doutores, os mestres, aqueles que se acham conhecedores, seja da Bíblia, seja da história, seja do que for, que dizem que o Papa Francisco é comunista, que critica a CNBB, resumindo, que sempre tem um comportamento que foge dos parâmetros legais. E a gente vê isso aí. Então a gente também parou para refletir, para poder analisar, até mesmo para poder, quando vim aqui na rede social, ou vim aqui no YouTube, ter uma base. Mas para a gente poder continuar sentindo incentivado a produzir o serviço que nós prestamos aqui nessa rede, a gente parou de pedir Pix, graças a Deus, a gente está conseguindo manter a nossa dignidade naquilo que é possível com o nosso salário de trabalhadores do Brasil. Agradeço aos amigos que rezaram por mim, que me dão aí, convivem comigo no meu trabalho, estão lá dando a força, agradeço a vocês. E olhando ainda nesse sentido, eu quero assim deixar bem claro que a gente precisa do seu apoio. Então, por isso, o nosso apoio é o seguinte, vai ali embaixo, aqui embaixo. Isso, vai ali, olha ali na esquerda do nosso vídeo, tem ali um dedinho assim, faz assim pra gente ali, clica ali, gostei. Se você também não gostou, também bota não gostei, a gente respeita isso também conta. E clica ali na setinha compartilhar, compartilha lá no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, onde você puder, no Twitter, nosso vídeo, para a gente poder atingir aí um número mais de pessoas que escutam a palavra de Deus. A gente não quer nenhum Pix, não quer nenhum valor financeiro, pelo contrário, a gente quer que a palavra seja pregada como a gente sempre almejou em nossa juventude. Quando jovem, eu sempre tive esse sonho de pregar o Evangelho e por isso, um tempo atrás, eu pensei até em ser padre. Graças a Deus, a gente não chegou lá, porque a gente sabe que tudo dá graças a Deus. Hoje nós somos leigos, graças a Deus, Conselho Nacional do Laicato, CNLB, está aqui no braço, mas vamos nós aqui meditando do Evangelho de hoje, lembrando que estamos no período eleitoral, então já começou já as campanhas eleitorais, cada coisa mais interessante. Eu acho importante que cada um e cada uma veja as campanhas, veja a propaganda eleitoral, escute todos os candidatos. É importante até mesmo poder tomar uma decisão mais coerente com a vocação de cristão. Não adianta você querer tomar uma decisão sobre alguma coisa sem ouvir todas as possíveis propostas. Por exemplo, tem uma candidata aí, que eu não vou dizer o nome, que disse que vai dar R$5.000
para os alunos que terminarem o segundo grau. Estou voltando para o segundo grau amanhã mesmo para me concluir o segundo grau de novo. Não é fácil você conseguir R$ 5.000 não, mas se eu terminar o segundo grau de novo, de repente eu consiga aí, no final de 3 anos, aí, R$ 5.000. Também teve um candidato falando que vai tirar o nome do pessoal do SPC Serasa. Opa, esse é meu candidato. Estamos enrolados com o SPC Serasa, não é de hoje, devido ao desemprego, devido a outras coisas, então a gente sabe que o apoio deles seria interessante. Tem outros candidatos dizendo que é a favor, que vai dar arma para todo mundo, etc e tal, que vai continuar com o mesmo discurso de sempre, falando de família, falando aí, mesmo tendo casado 4 vezes, né? Gostou tanto de família e fez 4. Tem outro candidato dizendo que o povo vai poder fazer churrasco de novo, poder tomar cervejinha gelada, ou seja, cada um faz a sua proposta, faz seu comentário, traz sua análise pessoal e nós respeitamos a todos. O importante é que a gente tenha uma consciência política na hora de votar. Talvez é isso que a CNBB traz pra gente nessa assembleia que aconteceu essa semana lá, na 59ª Assembleia Geral da CNBB, lá em Aparecida, que foi a segunda parte, não é isso agora, e foi muito bonito de se ver os bispos reunidos, 282 bispos da Igreja Católica Romana reunidos falando um pouquinho. Inclusive teve uma carta, por favor, acesse aí nosso blog denonato.blogspot.com, a carta está lá. Talvez aqui eu vou comentar sobre ela, tem uma posição, uma análise pessoal, mas é importante nós olharmos para essa carta, olharmos que uma das coisas que a CNBB pede, os bispos do Brasil pedem, é que nós não nos deixemos contaminar pela fake news. É isso mesmo, fake news que tantos aí pregam, que usam nos seus discursos de trabalho. Por exemplo, teve um candidato que disse que não existe fome no Brasil. Bom, ele está onde então? Em qual planeta que ele está? Em qual Brasil que é? O Brasil paralelo? O Brasil que está na Terra paralela? Né? Deve ser, porque na realidade que nós vivemos, estamos vivendo aí um período de carestia muito complicado. Bom, eu tenho meu candidato, eu não vou manifestar o meu voto aqui, até por questões de respeito àqueles que acreditam e pensam diferente. Eu respeito muito aqueles e aquelas que têm um outro ponto de vista, mas vocês vão ver no meu Facebook, vão ver lá no meu Instagram, vão ver no meu status, que eu sou certamente meu candidato, não é o que está aí na presidência, com certeza. Bem, mas semana passada nós lemos Lucas capítulo 14, versículo 1, depois do versículo 7 ao 14, e a gente leu Jesus falando um convite para participar do grande banquete, que ele fala que todos devem sentar naquela mesa. E nós comentamos que aquela mesa equivale à mesa da Eucaristia, a mesa onde o Senhor da história, o Deus Todo-Poderoso, nos quer no último dia, a mesa do reino. No domingo passado, o 22º domingo tempo comum, as nossas condições para participar, ele apresenta hoje. Ou seja, você quer seguir Jesus? Vem as consequências. Então, por isso, muita gente aí vê candidato citando o nome de Deus. Hoje, parece que nós temos aqui no Rio de Janeiro não sei quantos pastores, missionários, não sei o quê, que são candidatos que falam que agora sim, que eles estão em nome de Deus, vindo candidato a um cargo público. Eu acho que é meio complicado você de querer assumir, né, o papel aí na política como representante de Deus. Na verdade, a democracia ela passa pelo Estado laico. O Estado laico, eu não posso, como pastor, como padre, ou como bispo, sei lá, como diácono, me apresentar assim, resolvendo. A minha prática de fé ela tem que ser algo além da realidade de uma promoção pessoal. Então, por isso, hoje Jesus coloca a motivação real, né? Por isso, a gente olha claramente aí o texto de hoje, o fato de muita gente usar a igreja como projeto de poder, projeto onde vai se beneficiar, projeto onde a pessoa vai receber certo status. E seguir Jesus não é fazer parte de um clube social. Seguir Jesus é tomar consciência que ser cristão não é para os fracos, e sim para aquele que apresenta algumas condições. Por isso, lá no versículo 26 do capítulo 14, Jesus fala de renunciar à família. Jesus fala que você tem que renunciar à família. Não adianta você querer seguir Jesus se renunciar à família. Mas também não é uma desculpa para você deixar de dar atenção à sua esposa. Aí eu lembro do pastor Batista, meu amigo, o Carlos Antônio, ele dizendo que você, para poder, na sua vida, na sua pirâmide de fé, você tem que ter aí Deus em primeiro lugar,
a família, né, o trabalho profissional e depois sim a igreja. Você não adianta você ficar preocupado em ficar só na igreja e deixar sua esposa de lado. A segunda coisa que Jesus fala lá em Lucas capítulo 14, versículo 26, renunciar aos interesses radical, os interesses que uns e outros têm, né? Ou seja, o carreirismo religioso aqui, Jesus também critica. E a última coisa, lá no versículo 33, ele fala de renunciar aos bens. Ou seja, muita gente, você vê as igrejas riquíssimas, a igreja preocupada, eu falava sobre isso outro dia, lá no trabalho, sobre as igrejas que se promovem, que estão preocupadas em obter valores financeiros para poder se manter. Seguir Jesus não é escolher aquilo que é cômodo, ou seja, o fácil. Então, para a nossa direção, temos a seguinte liturgia de hoje. A Igreja Católica nos propõe, eu como da Igreja Católica que sou, daqui a pouco pretendo estar na missa, Lucas capítulo 14, versículo 25 ao 33, é o Evangelho. Mas temos a primeira leitura, que é a leitura do livro de Sabedoria, capítulo 9, versículo 13 ao 19. Temos lá o Salmo 89, entre parênteses 90, que tem: o Senhor tem sido nosso refúgio através das gerações. E a segunda leitura da carta de São Paulo a Filemon. Na verdade é um bilhete que só tem um capítulo. Então vamos ler o versículo 9b, depois versículo 10 e depois 9b ao 10, depois versículo 12 ao 17. O evangelho de hoje nos leva a uma reflexão. E a gente lembra muito bem aí dos homens e mulheres, eu vou lembrar aqui de alguns nomes: Dom Adriano Hipólito, bispo de Nova Iguaçu, que afirmava para a gente que o céu começa aqui. E nós olhamos hoje ainda para esse céu que começa aqui, na figura do padre Júlio Lancelotti, lá de São Paulo. Aqui em Nova Iguaçu, como não citar padre Renato Tieira, que alguns falam, a irmã Dulce dos pobres, sem esquecer Demos Tuto, que foi arcebispo anglicano, que combateu o apartheid, né? Também Teresa de Calcutá, que fez um trabalho fantástico na Índia, Pedro Causadaga, de São Félix do Araguaia, do São Félix do Xingu, quer dizer, que fez um trabalho fenomenal, dando um testemunho coerente com a fé, sem deixar de fora Valdir Careiros, Elias Manning e tantos outros, né? Por exemplo, Martin Luther King e tantos outros milhares de homens e mulheres, cristãos e cristãs, que são testemunha e ainda existem em nosso meio e nos mostra o modelo de renúncia da própria história, da própria vida. Um reino que nós somos chamados a construir. E aqui deixamos bem claro que citamos esses sem seus títulos, né? Dom Adriano Hipólito é um bispo católico, Dom Desmond Tutu, que foi um bispo anglicano, Martin Luther King, pastor batista. E aí a gente vê claramente que o cargo eclesiástico que muitos defendem, que muitos pregam, me chame pelo meu título. Eu lembro da história de um jovem recém-ordenado que no encontro falou: não, me chame de Senhor, porque agora eu sou um ministro da igreja. Eu não vou dizer qual igreja, nem qual a pessoa, e exigiu de um senhor de 72 anos que o chamasse de Senhor. Isso é um contra-testemunho fundamental, é um contra-testemunho radical ao Evangelho de Jesus. Ele tem tudo do cargo que ele ocupa, mas não tem nada de cristão. Para ele manter a pose de discípulo de Jesus, ele tem que voltar para a catequese, tem que voltar lá para o primeiro amor. Esse aí foge da máxima do Evangelho. E aqui não tem como não recordar a minha conversa com um velho padre, eu não vou dizer o nome dele, embora já seja falecido, que dizia que muitos religiosos são presos à sua posição social. Aí Papa Francisco vai dizer claramente: aqueles que querem, preocupado com barrete, com solidel, com mitra, com báculo, com a agenda da vovó, e deixam de testemunhar Jesus. E exercem o seu ministério com referência de poder. Exercem, assim, perdendo a noção do Cristo servo, do Cristo companheiro, do Cristo irmão, do Cristo que foi chagado, ferido, maltratado, crucificado. E pior ainda, eles certamente estarão na multidão gritando: crucifica-o novamente. Essa semana a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,
fez a sua assembleia e lançou uma carta ao povo brasileiro, também está aí em nosso blog, denonato.blogspot.com, já falei para vocês, eu publiquei aqui na sexta-feira, e aí nós estávamos falando que muitos dos bispos ignoraram a realidade dos famintos, e a igreja nos falou sobre a fábrica de fake news, falou da insegurança que alguns políticos fazem questão de pregar, falando de um possível golpe, se a eleição não for X, ou assim, ou assado. E muitos políticos que usam o nome de Deus. E como na outra carta que teve lá em abril, muitos bispos se abstiveram. Eu até acho que seria bom que a CNBB divulgasse para ver quem é quem. Os bispos que, por um motivo X ou Y, se recusaram a assinar um documento tão importante que orienta o povo de Deus, se omitindo em nome, às vezes, do carreirismo eclesiástico, ou por outro motivo que não vamos citar, até para evitar que alguns queiram nos processar ou queiram nos dizer que estamos acusando injustamente um ou outro. Quando lemos o Evangelho aqui, desse domingo, Lucas capítulo 14, versículos 25 ao 33, aquilo que Jesus propõe para nós é a cruz, é a dificuldade por causa do testemunho coerente de fé. E Jesus faz um apelo à coerência, Ele não quer seguidores, Jesus não quer likes, não precisa de likes, não quer seguidores movidos pela emoção, pela motivação de um possível prêmio na vida eterna. Por isso, ele fala de um planejamento para construir e para combater a realidade que vivemos. E por isso, no final, ele termina falando do Evangelho, da importância de se fazer a paz. Ser discípulo é estar mergulhado na realidade com todas as suas dores. O cristão ele não pode ser fanatizado, não pode viver uma realidade fora da proposta do Evangelho. O Cristo que muitos usam e falam que representam não tem nada a ver com a falta de caráter de muitos que se dizem ser representante legítimo dele. Jesus não está nos sapateados de uns e outros nas igrejas. Eu ouvi uma vez um pastor, um religioso falando que ele, para poder manter o seu carro e manter a sua igreja, ele tinha que sapatear no altar e sapatear muito. E Cristo não está nesse sapateado muitas das vezes, porque ele está sapateando para manter o carro, para manter a estrutura de poder. Não tem nada a ver com o Evangelho. Ou um outro ou uma outra que usa a missa no final com bênçãos e deixam de pregar nas pequenas comunidades, fazem questão de igrejas lotadas, quando na verdade está longe do Evangelho de Jesus. Jesus, ele também não está nas mesas fartas de muitos bispos, padres, pastores, teólogos, doutores, que usam as mesas fartas, que fazem da fé um negócio lucrativo. Ou tampouco nas vestes caras de muitos que ostentam essas vestes para exibir um possível poder ou dizer que são os preferidos do reino de Deus. Jesus nunca usou mitra nem báculo. Ele, como judeu que foi, ele nunca usou a vestimenta dele diferente do meio do povo. Ele nunca usou nada além daquilo da realidade do seu tempo. Renunciar a si mesmo envolve nós renunciarmos também isso. Aquelas rendas da vovó. Envolve também nós renunciarmos, às vezes, o nosso comodismo. Renunciar a si mesmo, renunciar aos bens que amamos, o poder, a posição social e religiosa, a posição que nós, às vezes, queremos ter em nossas vidas. Nós somos todos batizados no mesmo batismo, onde diria São Paulo Apóstolo. O povo de Deus, que até que ponto nós de fato somos adeptos do Deus de amor, do Deus Pai, estamos de verdade em comunhão, em união plena com a verdadeira ideologia da fé que Jesus nos traz hoje. Não uma igreja ou um grupo político preocupado em adquirir patrimônio, em gerenciar como se fosse uma grande empresa multinacional. E aí entram lá na CNBB falando dos TST,
terra, teto e trabalho. No tempo em que vivemos, e o Papa Francisco traz para a gente isso, quando a gente fala no contexto de nós não estarmos preocupados, às vezes, em fazer uma liturgia muito perfeita, que não existe liturgia perfeita, diante da grandeza de Deus. Muitas defesas de uma ideologia e um modelo eclesial de poder e de príncipes, quando na verdade somos todos servos. E o que o texto desse evangelho de hoje pode nos revelar? Eu acredito que esse texto revela um Jesus radical, que quer seguidores comprometidos totalmente com o projeto do reino de Deus. Nós, cristãos, batizados, comprometidos, devemos olhar o tempo todo ao nosso redor. Não sermos alguém alienado. E ver em nosso cotidiano se de fato nós estamos sendo cristãos ou apenas frequentadores de igreja, participantes de clubes sociais em nossas pastorais, em nossos movimentos, participantes de panelas, ou se nós estamos de fato inseridos no mistério de construir o reino de Deus aqui e agora. E aqui, para terminar nosso encontro, eu deixo o texto de São João no seu capítulo 15, versículo 4 ao 6, e depois versículo 14 ao 15. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês sabem, não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanece em mim, será como um ramo que é apanhado, será jogado fora e depois queimado. Vocês serão meus amigos se fizerem aquilo que lhe ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos. Sejamos seguidores de Jesus no verdadeiro seguimento. Aqui recordo o Padre Zezinho, que naquele disco Cristo Inconstante nos convida a olharmos os braços da cruz como as asas de um avião que nos leva para o céu. Agradeço a você pela presença, pelo carinho, pela sua graça de estar conosco no dia de hoje, domingo. Não deixe de frequentar o culto, a missa, de passar um tempo com a família, de rezar, de contemplar e se interrogar se estamos sendo, de fato, discípulos, construtores do reino de Deus ou apenas frequentadores de igreja. Fique com Deus. Obrigado pelo carinho, pela presença. Obrigado a você pela amizade. Eu sou Daniel Nonato. Não deixe de dar seu like. Não deixe de fazer seu comentário. Não deixe de compartilhar com seus amigos esse nosso encontro. Bom dia. Fique com Deus. E até semana que vem, se Deus quiser.